a saída do Bolsonaro do governo. Nós podemos acreditar que a CPI vai conseguir o impeachment, mas há uma saída do Bolsonaro, isso já é realidade, pelo fato do Centrão ter um documento para o Bolsonaro não se candidatar à reeleição. Há esse movimento dentro do Centrão, onde há um documento de um acordo com o Bolsonaro. Não candidatar à reeleição. Não tentar sua reeleição a presidente. Em todavia, a gente vai explicar o que está ocorrendo. O eleitor bolsonarista está diminuindo. E o Bolsonaro vem perdendo forças. O Silas Malafaia, né? O Malafaia lá da vida, o pastor lá, né? Que a gente sabe que uma das bases do Bolsonaro é o evangélico, né? São as igrejas evangélicas. O Feliciano também. Então, o Bolsonaro está perdendo parte do seu público, parte do seu eleitorado, parte daquele eleitorado fiel que segue, que vai às ruas. Essa última manifestação bolsonarista, né, rolou aí pelas mídias, pelo veículo de imprensa, que o Bolsonaro, ali com ajeito, pagou R$100. Beleza, lá. Mas vamos a fatos interessantes. O Bolsonaro, ele perde o Silas Malafaia, né? O Malafaia lá, pastor Silas. Por que ele perdeu o Malafaia? Porque o seu filho, o deputado Eduardo, ele está na frente lá do movimento e está trabalhando fortemente para a aprovação dos cassinos. Então aí há um jogo de interesse, né? O Malafaia vai perder parte dos seus dízimos, mas, né, ele vai argumentar que é coisas do diabo, o jogo. Um outro ponto que vem fraquejando o Bolsonaro é o Carluxo. O juiz fez a quebra de sigilo bancário e colocando ele como suspeito de organização criminosa. Então, as coisas para o Bolsonaro não vão bem. E agora, recentemente, ele vai à Veja e fala que não haveria chance alguma de um golpe. Realmente não haveria. O Bolsonaro não tem uma força armada, que é o Exército, em peso, em apoiando em tudo. O Bolsonaro não tem as elites brasileiras querendo esse golpe. E o Bolsonaro também não tem governabilidade. Ele não consegue governar, ele não consegue impor regras. Pelo contrário, ele não segue regras. Ele é contra as regras. O Bolsonaro é um militar frustrado, né? Que tentou botar uma bomba lá no Exército brasileiro, e isso é o Bolsonaro. Só que aquele mito bolsonarista está acabando desde quando ele
recebe o Temer, né? Representando a elite, faz a carta, vai na ONU, tenta um ataque, ele é cheio disso, faz uma coisa que depois ele volta desfazendo ou desfalando. Quando ele vê que pegou mal na ONU, né, ele vai na Veja e dá uma entrevista lá na Veja, atacando a mídia ainda, mas dizendo que jamais iria dar um golpe e que ele extrapolou em seu discurso. Isso é típico do Bolsonaro. O que o Bolsonaro está tendo, essa ida e vinda, né, e acaba não satisfazendo o público lá do seu, que é o seu eleitor, né, que o eleitor do Bolsonaro pensa como o Bolsonaro, é aquela pessoa frustrada na vida, tentou faculdade e não conseguiu, tentou tudo na vida, até o casamento não deu certo. Então, é um frustrado na vida. Também nós temos a história aí da ex-mulher do Bolsonaro e do bombeiro, né? Então, o Bolsonaro é um frustrado. E o público que é bolsonarista, se você for analisar, também são frustrados na vida. Eles não querem regra, eles não querem multas de trânsito, né? Eles não querem ser preso, eles não aceitam regras. Esse é um fato do bolsonarismo, né? Agora, o Bolsonaro vai fazer esse acordo com o Centrão? Vai. Eu creio que vai, porque o Bolsonaro, neste momento, tem medo de ir para a cadeia. E o documento que o Centrão fez fala: olha, você não candidata à reeleição, nós te brindamos. Né? Ok. Só que o Bolsonaro tem duas alternativas. Uma é o seu eleitor, né, ir para as ruas para tentar comover o juiz de não ir para a cadeia quando ele sair do poder, quando ele sair da presidência. O outro é esse documento do Centrão. Mas em todas as duas vias, não vai brindar o Bolsonaro, não vai conseguir que o Bolsonaro vá para a cadeia no fim do seu mandato. Mas ele vai tentar isso. Né? É bem provável que ele feche o acordo com o Centrão. Já estão em conversa. Né? Então, ele vai para a cadeia. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer a denúncia ao Bolsonaro. Depois que ele sair da presidência, que ele se tornar um cidadão comum, qualquer pessoa vai denunciar e vai chover de denúncia. Né? São 600 mil mortes por incompetência, por omissão do Bolsonaro e por pura maldade. E aí nós temos Bolsonaro na cadeia. Como o Carluxo já caminha para a cadeia, como o Flávio Bolsonaro já caminha para a cadeia, o Bolsonaro também vai para a cadeia. Deixa seu like, compartilha aí e assina o sininho aí do canal. Dá essa força para a gente. Daqui a pouco eu volto.